Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao culto da manhã deste domingo, dia 15 de janeiro de 2023, cantando o hino número 160 do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe todo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Vamos orar? Ó Pai bendito, querido e amado, eterno, bondoso, santo e tremendo, nós estamos aqui na manhã desse teu dia, por graça e misericórdia e favor do Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. Que o mundo tenta de todas as formas nos afastar da comunhão com o Senhor. Mas nós olhamos para Cristo. Nós não podemos tirar os olhos de ti, Jesus, porque tu és a luz do mundo. O Senhor Deus dissipou as nossas trevas, porque quando andávamos em trevas, a tua luz raiou em o nosso coração e as trevas se acabaram. Então nós somos da luz, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E te agradecemos porque temos o privilégio de estarmos na tua casa, junto ao teu povo, junto aos remanescentes, que até aqui têm se mantido fiéis ao Senhor. O mundo tem tragado muitos de nossos irmãos que têm se apostatado da verdade, se afastando do evangelho pleno do Senhor, buscando coisas agradáveis ao ouvido, mas não querendo mudar de vida. É necessário a cada dia carregar a cruz e seguir-te. Quero te pedir auxílio, ajuda
e orientação do teu Santo Espírito para a proclamação da verdade, para a proclamação do Evangelho, para que almas sejam conquistadas pelo poder de persuasão da palavra por intermédio do teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sem me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, me valerá. Graças a Deus, ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor que está em Isaías capítulo 41, dos versículos 11 ao 13. Isaías 41, de 11 ao 13. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amados do Senhor Jesus Cristo, vocês podem se assentar. Nós estamos em uma série de mensagens sobre o tema central de o cuidado providencial de Deus. Hoje parte 2. E o tema desta segunda mensagem é inimigos dispersados, dispersos por Deus. Deus dispersa os inimigos que vêm por um caminho e por 7 voltam. Deus
deu vitória ao seu povo. É por isso que lá, Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A mensagem de quarta-feira, demos início a esta série de mensagens de Isaías 41, que de 40 a 66, ele é conhecido como o livro da consolação. E nós estivemos vendo no versículo 10 do capítulo 41 sobre a soberania de Deus. E eu disse aos irmãos que estavam aqui na quarta próxima passada, dado a muitos versículos correlatos desta palavra, eu queria que o Alex colocasse aí Deuteronômio, capítulo 3, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 2. Então o Senhor me disse: não o temas, porque Ele... É difícil usar 2 óculos, viu? O próximo vai ser multifocal. A ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado a tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hebrom. Por que eu estou fazendo isso, voltando à mensagem de quarta-feira? Porque nós temos na igreja um grupo de irmãos que anotam as mensagens, todos os textos correlatos. Deuteronômio capítulo 31, de 6 a 8. Deuteronômio 31, de 6 a 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Esse 31:8 aí, ele é correção com Hebreu, lá com Hebreus 13:5, né? B, eu nunca te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Juízes, trocar de óculos. Juízes 6:23. Juízes 6:23. Porém o Senhor lhe disse: paz sejas contigo, não temas, não morrerás. Vamos em Segundo Reis 1:15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele o rei. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 8:1.
Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Tome contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Ainda em Josué 11:6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás no fogo. Então, como nós estávamos falando acerca desse auxílio da soberania de Deus, desta profecia de Isaías, 160 e poucos anos antes mesmo de Ciro ir resgatar o seu povo, é uma promessa que está sendo dita a Israel, que na sua maioria vai estar pecando contra Deus, e com o pecado que Deus aborrece, que Deus abomina, que é a idolatria. À noite, na terceira mensagem, nós vamos mexer com a idolatria deste povo, que está em 41:7. Eu vou estar trabalhando isso à noite. O carpinteiro animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: boa é esta solda, e então afirma com pregos, para que não venha a mover-se, para que não venha a cair. Então Deus está dizendo que ele vai entrar com providência. E a providência do Senhor, ela é com castigo, porque Deus castiga aquele a quem ama. E não adianta você querer corrigir e castigar um homem de Deus. Nação é uma nação que é a menina dos olhos de Deus. Então Israel está em pecado. E ao tempo de Deus, do jeito de Deus, no juízo santo, perfeito de Deus, ele corrige. E ele vai corrigir a Israel no cativeiro da Babilônia. É Deus que corrige. E ele, para corrigir, ele tem os seus meios. Aqui ele usa Nabucodonosor. E como libertador, depois de se cumprir a sentença de Deus para o seu povo, aí entra com Ciro. Ciro, segundo a palavra de Deus, ungido dele. E se nós olharmos quem é Ciro, e como persa que é, a gente vai falar: mas como que Ciro pode ser ungido? Ele é descendente da rainha Esther, que é aquele lugar onde Deus envia Jonas para dizer que Nínive seria aniquilada. E Jonas correu para outros lugares, até que o peixe o vomitou lá na praia. E ele, a caminho de um dia, entregou uma mensagem que Nínive seria subvertida. E toda a nação se arrependeu. Por que se arrependeu?
Porque aquela nação era um povo remanescente desde os tempos da rainha Esther. Se a gente compreender a extensão bíblica e os desígnios de Deus e como Deus age, quem corrige o povo de Deus é Deus. Existem algumas pessoas que passam a conhecer o Evangelho e acham que por conhecer, sem a capacidade ainda de a plena interpretação de texto, começa a julgar todo mundo. Quero vos dizer que o abismo te espera. Quem julga o homem de Deus e o povo de Deus é Deus. Deus é que escolhe quem vai ser a mão pesada em cima daqueles que precisam de correção. E aí, quando a palavra de Deus fala para a nação de Israel, 160 e poucos antes, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, que te esforço, sempre te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Por quê? Aqueles que se voltarem contra, mesmo sendo o braço opressor do Senhor, vai sofrer dano. Aqui, nós podemos ver que depois de todas estas questões acontecidas, relatadas pelo profeta, que não vai ver isso presencialmente, mas que é a boca de Deus para dizer ao povo, para se consertar, Deus está dizendo aqui que, embora todas essas coisas aconteçam, os que são inimigos do povo de Deus, é inimigo de Deus. Inimigo do povo de Deus não é meu inimigo. Inimigos do pastor não é inimigo do pastor, é inimigo de Deus. Eu já preguei este texto aqui uma vez, em que éramos congregação, e que de uma só vez saíram 22 pessoas, levadas umas pelas outras. E o Senhor me colocou essa palavra na minha boca. Os que contenderem contigo perecerão, tornar-se-ão em nada, procurá-lo-ás, mas não acharás. E as pessoas cercavam as outras das ruas, dizendo, esta congregação vai fechar. Vai ficar só o pastor e a mulher dele. Eles tinham planos outros de fazer um ministério próprio, de um grupo de pessoas que já se conheciam. Então a pessoa chega lá na igreja, vem de fora, vê um número lá na igreja, faz amizade, é simpático com a igreja, mas tem outros propósitos. Propósito é conquistar as pessoas para arrastarem as pessoas. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E aqui, o que aconteceu com a nação de Israel é que a vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. E as consequências daqueles que foram usados para corrigirem o povo de Deus, todos os que se indignaram contra ti, todos os que se revoltaram, tiveram repulsão por este povo, eles serão envergonhados. Eles serão confundidos. Eles
serão como nada e perecerão. Amados de Jesus Cristo, os que contenderem contigo, nação que é a menina dos olhos de Deus, independente de qual nação seja, de qual poder seja, do contingente que seja, eles acabarão. E há aqui uma invisibilidade dada por Deus como escudo de até o tempo que Deus quiser, pode buscar e levar, assim como Jeremias disse, com o bumbum descoberto. Mas depois de ser corrigido o povo e voltar para Israel, não tem quem mais se atreva e busque ou encontre, porque Deus é o escudo. Então, Deus está dizendo aqui, os inimigos teus, buscá-los-ás, mas não acharás. Os que pelejarem contigo serão como nada, e como coisa que não é, aqueles que guerrearam contra ti. Aqueles que guerreiam com homens e mulheres de Deus, aqueles que guerreiam com pastores, tentando corrigir pastores, se acabam. Quem corrige o pastor é Deus. Quem corrige o povo de Deus é Deus, por intermédio dos seus santos pastores e profetas. Não se meta naquilo que não sabe. Não vai achar que você é juiz, que você há pouco tempo andava lá no mundo e agora você dita as regras. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isaías está falando não na força do homem, mas na força do Espírito. Isaías está alertando 160 anos à frente. E tudo aquilo que Isaías falou se cumpriu. Não foi profetada, foi profecia. Há profetadas e profecias. É muito sério essas questões. E aqui, porque eu sou o Senhor teu Deus. É uma nação que tem um Deus, diferente dos deuses de todas as outras nações. A gente pode voltar lá para o 7. O carpinteiro animou a ourives e que afia com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo, boa é esta solda, e então afirma com pregos para que não venha a mover-se. As pessoas vão no bosque, cortam o madeiro, com a mesma lenha que cozinha o feijão, faz o santo, se reveste de metal, de ouro, coloca a roupinha lá naquele santo, e o irmão do pau que cozinhou o feijão vai ouvir. A nação de Israel está aqui sendo corrigida por Deus, porque deixou o Deus verdadeiro para adorar Deus feito por mãos de homens. E ainda que tenha por nome Maria. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não a Deus além de ti. Só o Senhor é Deus. Então nós vemos aqui que Deus é contigo. Vamos lá, Alex, em Gênesis, capítulo 14, versículo 13, 1 a 3. Gênesis 14, de 1 a 3. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Shinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera,
rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semebel, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, Mar Morto. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Aí no mesmo capítulo, no versículo 21 a 23, aí entra Abraão, que vai buscar a Ló, porque nesta batalha eles saquearam tudo aquilo que Ló tinha e o levaram cativo. E alguém escapou e foi falar para Abraão, tio de Ló. E aí Abraão foi buscar. Esse contexto da palavra de Deus aqui, há uma semelhança entre Abraão e Ciro. Nabucodonosor levou cativo, e levou a Daniel, levou a Sadraque, levou Mesaque, levou a Abednego, levou profetas, há profetas no cativeiro, uns que pregam acerca do Senhor, outros que dizem não vai acontecer, desde quando Jeremias dizia vai acontecer assim. Então Deus tem a sua forma de agir. E aí entra os 318, que uma denominação aí coloca em um corredor, para o crente passar no sal, usando o lago salgado lá, o Mar Morto, para purificação. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Vamos lá, Alex? 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Deus que não é feito por mãos de homens, o Deus invisível, o possuidor dos céus e da terra. 23. (14, 23). Travou lá? Saiu agora. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Só aquilo que é de Abraão, nada mais. E ainda daquilo que Abraão trouxe, ele encontrou o rei de Salém, Melquisedeque, e ele deu o dízimo de todos os despojos. Há aqui, amados de Jesus Cristo, uma correlação muito forte. A Bíblia explica a própria Bíblia. E aqui nós continuamos a ver na palavra de Deus, que diz, envergonhados e confundidos, serão humilhados, sofrerão humilhação, quando o juízo está em execução, que é no versículo 11, aniquilação total. Serão como nada. Eles confundidos, são atrapalhados, embaraçados, confusos, e eles serão como nada. Perecerão. Esse perecer aqui, irmãos, é morte, é deixar de existir. Os que contenderem contigo morrerão. Eu vou ter que iniciar outro vídeo aqui. Esse aqui, ele terminou. Aí em cima
Voltou, Alex? Aqui vou ter que abrir outra vez. Ok. Vocês me perdoem aí, mas existem algumas questões que nós não temos poder sobre elas. Essa é a internet de 245 megas. Não é possível iniciar o vídeo ao vivo. Então, só daí agora. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, envergonhados, humilhados por Deus, a nação sofre uma aniquilação total, eles são atrapalhados, eles são embaraçados e são mortos, de morte prematura e violenta. Eles vão ter fim, eles vão acabar e eles vão extinguir-se. Se você olhar essas nações aí, que Abraão guerreou contra elas, há muito não existe. Deus é um Deus de justo juízo. Agora, há uma revolta. Então foram tirados, mas vão ser buscados para serem escravos de novo. Deus disse, basta. O juízo foi executado. Eles vão buscar outra vez, mas não vão achar. Porque os que pelejarem contra eles em missão suicida, é o que aconteceu com aqueles que guerrearam e prenderam a Ló, e que de noite, de madrugada, Abrão foi e resgatou. Deus aumenta a sentença, Deus aumenta o juízo. É promessa do próprio Deus. Buscá-lo-ás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou quem te toma pela mão direita e te diz, eu sou contigo. Amados de Jesus Cristo, aqui Israel, voltando para a sua terra, onde tem Esdras e Neemias, tem a leitura da lei, onde o povo rasga as roupas, aqueles que tinham trazido do cativeiro mulheres que não eram judias, filhos, esses casamentos feitos, mudam a história. Israel entra de novo na condição de menino. É fácil conduzir um menino. Eu lembro que quando eu era criança e o meu pai aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu era um menino gordo que nem a Isabel, forte, carnudo, rechuchudo e pesado. Eu, com 3 anos de idade, eu não acompanhava os passos do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. E de vez em quando o meu pai pegava pela minha mão. E naquele tempo, poucas eram as calçadas e poucas eram as sarjetas. E poucas eram as ruas pavimentadas com asfalto. A maioria delas eram com paralelepípedo. E às vezes chovia. E as enxurradas que desciam as encostas da paralelepípedo com a sarjeta era um volume de água. Então eu pequeno, com 3 anos, o meu pai me pegava eu pela mão, esticava o meu braço e me pulava as poças d'água. E às vezes, andando com o passo normal dele, ele segurando pela minha mão, eu ia correndo para alcançar o meu pai. Então Deus aqui está usando uma figura de linguagem a um povo que voltou a ser criança quando já era para ser adulto e maduro. E voltou lá para trás. Então é onde o Senhor fala aqui no versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, tenho um cuidado, tenho uma paciência,
tem uma tolerância. Sou quem te toma pela mão direita e te diz, eu sou contigo. Isso aqui, irmãos, tem valor tremendo. Você é menino, você é desprotegido, mas eu te torno invisível, e mesmo você sendo menino, e não tendo poder de guerrear contra os poderosos inimigos, agora eu vou pegar vocês pela mão. Porque pegando uma criança pela mão, você leva a criança onde você quer. Se você tem autoridade sobre a criança, você não precisa falar nada. Basta olhar para a criança. Quando meu pai olhava para mim, eu murchava que nem margarida ao meio-dia no sol quente. Olhava, entendia, esticava a mão e tratava de ir correndo para acompanhar. Deus mesmo cuida, Deus mesmo guia, Deus mesmo protege, Deus mesmo encaminha pelo caminho que a nação deve andar. E o caminho é o que está lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Você não tem condição de discernir ainda, você não tem condição de tomar uma iniciativa, mas eu vou te mostrar o caminho em que você deve andar. É lá nos Salmos que diz, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Deus conduz as crianças. E já deveria ser um povo adulto, maduro, experiente, voltados do cativeiro para uma terra que mana leite e mel, ocupada por alguns inimigos e por alguns que não foram para o cativeiro. Reconquistar uma terra que deixou por causa do pecado. Amados de Jesus Cristo, aquele que deixa o caminho do Senhor e é de Deus, vai ser corrigido por Deus. Vai apanhar de Deus. E vai ser trazido de volta. E a condição em que você saiu era uma. Embora você tenha passado por várias lutas, por várias dificuldades, você não vai voltar como você saiu. Você vai voltar para aprender de novo e aprender da maneira certa, do jeito certo, porque tudo que você fez, tudo que você aprendeu e praticou, não deu em nada. Mas você é de Deus. Então Deus vai te pegar você pela mão, vai guiar você. E não adianta você espernear. Não adianta você deixar de caminhar. Deus é poderoso, Ele vai arrastar você. Mas é bom, porque Deus está do lado, dizendo, esse é o caminho. Nele andai. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu sou experiente. Eu já fiz, eu já fui, eu já. Esquece isso. Tem uma música popular brasileira que diz, e começar de novo. Mas é começando outra vez como menino, pronto para aprender. Agora está com o escudo da invisibilidade. Então, nosso arqui-inimigo é Satanás, que rouba, mata e destrói. Mas agora não tem poder mais. Porque agora, quem está segurando na mão de Israel é Deus. Então, se você quiser crescer, você vai ter que começar outra vez a dar os primeiros passos e aprender com os erros e aprender com a correção. Não adianta se irar e dizer eu não aceito, vou apanhar outra vez. Você vai apanhar de novo.
E como é ruim sair do nada e chegar em lugar nenhum. Aqui, 160 anos depois, é da forma como Israel volta para casa. Para começar outra vez. Se não tivesse pecado, não ficaria 70 anos fora, não teria morrido tantas pessoas. E essas questões são questões para aprender. Dá para traçar um paralelo com a igreja? Nós somos o Israel de Deus. E aqui dá para usar aquela expressão chula: pau que dá em Chico, dá em Chico. Não é? Então vamos aprender com os erros dos outros. E quando os outros erram, nós só podemos falar. Aqueles que têm autoridade para falar, vai responder pelo rebanho, que não é dele, que é de Deus. Falar. Essas questões são muito sérias, igreja. Então, você que chegou na igreja, você que saiu lá do mundo, não se esqueça da figura do pato. Puleiro de pato é no chão. Deus separou pastores e mestres para apacentar o rebanho que é de Deus. E não foram assoviados, foram chamados. E quem corrige pastor é Deus. E quem corrige a igreja é homens de Deus. Eu posso falar duro com a igreja, mas eu não aceito que ninguém fale da igreja. Não aceito. É a mesma coisa de um pai criar um filho e o vizinho vir querer corrigir o filho. Não. Aprendamos com a palavra. Cada qual diante daquilo que está estabelecido por Deus. Mas eu acho, mas se bem, mas fique na sua. Puleiro de pato é no chão. Agora que é, ai, como é gostoso ser seguro lá na mão de Deus. É assim, você quer eu queria soltar a mão. A mão lá do meu pai não dava só para abraçar a minha mão. Nessa época ele era foguista da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Ele jogava dormentes, eucaliptos com uma Maria Fumaça chamada jiboia. E ele pegava paus de lenhas pesados e jogava dentro. Imagina a força que meu pai tinha e a mão áspera que meu pai tinha. Então, para tentar escapar da mão do meu pai, não tinha jeito. Aí você é menino, Israel está te guiando. Você não vai voltar a adorar a ídolo, porque eu sou o seu Deus. Você não vai voltar a errar, porque eu sou o seu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo: estou tomando conta de você, sou responsável por você. Essas questões são muito sérias. É bom aprender da palavra. E acordado, tá? Dormindo não se aprende. Mas acordar para a palavra. Essas questões são sérias. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou para o seu filho. É a palavra. É Deus querendo pegar lá na sua mão e você fingindo que está dormindo. Deus tenha misericórdia da sua vida. Até a noite, se Deus nos permitir. Tenham todos um bom dia, um bom almoço, uma boa macarronada, uma boa maionese e um frango assado. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor, porque não falta palavra. Porque o Senhor Deus nos abençoa a não repetirmos, mesmo usando
O mesmo texto que outrora usamos, mas de que a sua palavra se renova a cada manhã. Eu te louvo e te exalto pela palavra, pela correção, pelo amor, pelo cuidado, pela bondade e também pela justiça, porque és Jeová, te disciplinou. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.